A paz do Senhor, meus irmãos, chegamos na lição número 4 da revista Conectar, revista dos jovens da editora Betel. O tema deste domingo, Salomão, o rei mais sábio de Israel. Para isso, como é de costume, eu sempre coloco aqui a nossa bibliografia, aquilo que nós estamos utilizando. Esse trimestre eu estou utilizando para a nossa revista esse livro aqui, ó, Panorama Histórico de Israel, do Antônio Renato Gusso. É um livro que é muito utilizado nos cursos de teologia, na disciplina de História de Israel, tá? Linguagem fácil, muita informação bacana, então estou utilizando ele. Além dele, é claro, eu utilizo a Bíblia Sagrada e a revista Conectar. Como é prática aqui do canal, a gente vai direto para o assunto, tá? Primeiro ponto dentro de uma introdução a respeito desse tema é saber que Salomão ele herdou um reino bastante expressivo em questão de território, devido à política expansionista do seu pai Davi, né, em assumir territórios, em galgar posições dos povos que ali estavam. Então, Salomão ele não recebe apenas um reino, mas ele recebe um império. E para isso, esse império, ele possuía um cenário, é claro, internacional, que era de uma relativa paz. Existia uma paz que não houve em outros tempos, tanto no tempo de Saul como no tempo de Davi, o seu pai. Nós estamos falando do período da monarquia, tá? Então aqui eu não estou falando do período do juiz, é claro que houve muitas tensões, mas eu já estou falando aqui do período da monarquia, porque é um período que já se estabelece uma nação, tá? Então, nessa questão do cenário internacional, havia sim paz, tá? Agora, havia uma instabilidade interna dentro do reino, mais especificamente ali com as pessoas da alta classe social de Israel, tanto militares como sacerdotes, como até mesmo auxiliares, secretários que estavam mais próximos do rei, tá? Então havia uma instabilidade ali, porque tinha gente da família querendo tomar o poder, né? Tinha gente que era sacerdote, que amaldiçoou a Davi e queria ver a ruína do reino, aquela historinha, sabe, que a gente escuta muito no Brasil, quanto pior, melhor. Havia pessoas desse tipo. Havia generais que outrora foram muito fiéis a Davi, mas depois resolveu mudar, né? É o caso de Joabe. Então havia uma instabilidade na questão do reino, e Salomão foi trabalhando exatamente isso. Ele foi colocando as coisas no devido lugar. Alguns ele mandou executar, outros ele exilou, mas depois, consequentemente, por quebrar as regras, também foi morto. Então, em um primeiro momento, Salomão teve um grande problema de instabilidade ali, né? Muitas tensões, conspirações, mas ele conseguiu vencer e estabilizar. Então ele tinha tanto um cenário favorável internacionalmente, e a posterior ele teve um cenário de paz ali dentro mesmo da sua corte, no seu reino, tá bom? Outro ponto importante que Salomão trabalhava muito bem eram as relações comerciais, as relações diplomáticas, né? Mais especificamente, as relações comerciais, Salomão ele trabalhava com algumas nações, né, vizinhas. Uma em especial era Tiro. Israel comprava madeira de Tiro e em troca dava trigo e o óleo de oliva, né, o azeite. Já com o Egito, Salomão negociava carruagens, né, carros de combate. Eram os melhores fabricantes de carro de combate. Eles desenvolveram muito bem essa tecnologia, tá? Algo que era muito caro para as nações, ter uma cavalaria com carros de combate. E Salomão, consequentemente, trabalhava negócios com o Egito em relação aos carros de combate, às carruagens. E os cavalos ele negociava com a Cilícia, tá? Então os melhores cavalos vinham da Cilícia. E aí chegou um determinado momento que Salomão
ficou como um intermediário. Ninguém comprava carros de combate e cavalos se não passasse por Salomão. Então, Salomão ele teve um grande progresso nessa questão, até mesmo com as rotas comerciais. Israel está geograficamente situada em uma região muito privilegiada, que faz ligações com outras regiões, tanto por água como por terra. Então, Salomão dominou as rotas comerciais. Dominando as rotas comerciais, ele estabelece um monopólio e domina toda aquela região, né? E outras regiões, né? Porque passa ali para comprar, para negociar. Então, essa é uma parte importante, né, dessa introdução. Outra parte importante, ainda dentro da introdução, é que a trajetória de Salomão, e aqui a gente já entra no tópico 1, a trajetória de Salomão é uma trajetória diferente da trajetória de Davi, aquele homem que veio lá de trás da malhada, né, de apacentar a ovelha, de combater feras, de ir para combates entre os filisteus e outras nações, ou seja, é totalmente diferente. Salomão tem uma vida palaciana, ele cresce dentro de um palácio, a sua vida não é uma vida de combates. Outro ponto importante que Davi entrega a Salomão para ser educado por Natã. Na antiguidade era muito natural pessoas ricas colocarem seus filhos para serem educados por alguém, né, um professor. No caso, Natã era o profeta, Natã era um sacerdote, então a educação ficou a critério de Natã. E isso vai refletir o primeiro momento da vida de Salomão, o homem temente a Deus, o homem que honra a Deus, ok? Então é muito importante essa informação. Também Salomão foi instruído por Davi na questão de política e também na questão de viver, de honrar a Deus. Então não há uma exclusividade de Natã, mas Davi também trouxe conselhos com relação à política, com relação ao proceder, ao honrar ao Senhor. Consequentemente, é bem nutrido, né, por pessoas que honravam o Senhor, que prezavam pela boa prática de ter uma vida adequada diante de Deus. Consequentemente, o resultado foi que ele foi um jovem temente a Deus. Isso é importante salientar. Os primeiros passos de Salomão, tanto a sua juventude como os primeiros passos já como governante, demonstra alguém temente a Deus, alguém que honra a Deus. O tópico 1.1 diz o seguinte: quem era Salomão? Bom, Salomão, terceiro rei de Israel, filho de Davi, né? Também governou Israel por 40 anos, tá? Isso mais especificamente no século X a.C., tá? A sua filiação, seu pai Davi, e a sua mãe era Batseba, tá? Aquela que foi o grande motivo do pecado de Davi. Não que Davi não tem responsabilidade, não, Davi tem responsabilidade, ele reconhece o seu erro no Salmo 51, tá? Mas ela está no centro desse turbilhão que manchou, né, maculou a vida de Davi, tá? Então, Davi e Batseba eram os pais de Salomão. O nome Salomão tem origem em uma palavra hebraica, shalom, que é paz, tá? E de fato, Salomão era um homem muito pacífico, tá? Também teve sucesso e decadência. Primeiro momento da vida de Salomão, de sucesso. Honrou a Deus, buscava a Deus e o Senhor o prosperou. Mas a segunda fase não é tão maravilhosa de se falar. É a decadência de um homem que esqueceu de honrar o Senhor. Tá? Nós vamos ver isso mais adiante. O tópico 1.2 diz o seguinte: sublime petição de Salomão. Essa petição de Salomão é algo que traz muitos ensinamentos para nós. Primeiro aí, ó, responsabilidade acima do interesse pessoal. Salomão entendeu o quanto que ele
tinha sobre os seus ombros de responsabilidade. Governar um povo, e não era qualquer povo, era o povo de Deus. Então ele sente o peso da responsabilidade. Ele enxerga que ele precisa de quem? Precisa do Senhor. Então, primeiro ponto, um jovem rei responsável, muito responsável. Desejo por sabedoria. E ele entendia que ele precisava de sabedoria para governar esse povo. E agora nós temos que ter uma ciência do que é a sabedoria. E a sabedoria, a Bíblia Sagrada, ela nos traz pelo menos dois tipos, né, de sabedoria. Primeiro, nós temos a sabedoria terrena. E aí, lá em Tiago vai falar muito bem sobre isso, porque ele vai colocar que há dois tipos de sabedoria, lá em Tiago 3, tá? A sabedoria humana ou terrena, e ele também chama de sabedoria animal ou demoníaca, tá? Que ela vem com algumas atitudes, que é inveja, sentimentos facciosos, ou seja, é aquilo que o homem, é o proceder do homem, são as atitudes de um homem que tem simplesmente um viés de uma sabedoria terrena, demoníaca e animal, como diz o próprio Tiago. A outra sabedoria, outro tipo, né, é a sabedoria do alto. Foi essa que Tiago enfatiza para que os crentes busquem, para que os crentes peçam. Então essa sabedoria do alto, ela tem algumas qualidades. Por exemplo, ela é pura, ela depois pacifica, ela é moderada, ela é tratável, ela é cheia de misericórdia, de bons frutos, sem parcialidade, coisa muito importante para quem assume posições de liderança, ou seja, não favorece um lado e desmerece outro, é parcial, é justo e não tem hipocrisia, tá? Então, esse tipo de sabedoria do alto, ela proporciona tudo isso. São atitudes que esse homem ou essa mulher vai ter. Ainda dentro dessa temática, a gente precisa aprofundar um pouquinho mais sobre a palavra sábio, tá? Que ela significa bom procedimento. E aí, esse adjetivo bom, lá no grego, é kalos. Kalos, ele tem o significado de bonito de olhar. É aquilo que é atraente. Então, é um bom procedimento, boas atitudes, aquilo que o sábio, as pessoas querem ouvir, as pessoas buscam ouvi-lo, as pessoas querem estar junto. Não era o caso de Salomão, quando a rainha de Sabá, ela desloca da sua terra e ela vai até Salomão só para ouvi-lo, só para ver como é o proceder desse homem de grande fama. Então, a sabedoria são bons procedimentos, procedimentos que atraem as pessoas, que alimentam as pessoas, que satisfazem as pessoas. Então, aqui é um ponto muito sério. A sabedoria são atitudes que nós tomamos. Agora, essas atitudes podem ser boas, mas também podem ser más. Então, aqui é um critério que todos nós devemos refletir. E Tiago fala exatamente sobre isso, tá? E aí, Tiago 3, do 13 ao 17, vai trabalhar muito bem essa temática, tá? Ele enfatizando a questão da sabedoria, tá bom? E em especial, esses dois tipos, né? A sabedoria humana, que ele chama de animal ou também de demoníaca, terrena, mas ele também enfatiza a sabedoria do alto, tá? Que ela é cheia de qualidades dignas de serem buscadas por qualquer um, e especialmente para nós que somos filhos de Deus. A sabedoria de Salomão. Bom, Salomão amava Deus e Deus o amava. Ou seja, havia uma relação entre Salomão e Deus. Eles tinham um relacionamento e por isso o Senhor o amava. Quanto mais Salomão amava o Senhor, mais o Senhor amava Salomão. E havia ali, todo um proceder que beneficiava quem? O próprio Salomão, mas também o povo de Deus.
O Provérbios 9:10 diz o seguinte: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é entendimento. Ou seja, essa sabedoria, nós só vamos ter atitudes bonitas, atrativas aos outros, se nós temermos ao Senhor. E aqui nós estamos falando da sabedoria do alto, que nós estamos buscando, porque naturalmente, se eu não busco a sabedoria do alto, eu já adquiro a sabedoria humana, porque está implícita em nós devido à natureza pecaminosa que habita sobre nós. Então, nós precisamos buscar a sabedoria do alto. E como buscar? Aqui está a receita. Provérbios 9:10 vai enfatizar que existe um princípio, existe onde buscar, como fazer. E ela só é alcançada temendo ao Senhor, honrando ao Senhor, vivendo uma vida de santidade diante do Senhor, vivendo uma vida de louvor ao nosso Deus. Então, essa é uma lição importante. O 2.1 diz o seguinte: uma sabedoria da parte de Deus. Bom, primeiro ponto é que Salomão, ele tinha uma consciência da sua limitação. Ele sabia que ele não era capaz de governar aquele grande povo simplesmente com a sua sabedoria, com o seu proceder, com alguns conhecimentos. Não, ele entendia as suas limitações. Todo homem deve compreender as suas limitações. Nós não somos autossuficientes, precisamos do Senhor. Limitações. Também Salomão sabia a fonte de sabedoria e ele vai pedir para quem? Para o Senhor. Inclusive, Tiago, ele fala que quem não tem sabedoria, peça ao Senhor. Então, isso é muito sério. Também ele tinha dependência de Deus. Bom, eu já reconheço que eu sou limitado. Eu reconheço que há uma fonte para a sabedoria. O que eu faço agora? Eu só faço isso porque eu sou dependente. Isso é muito sério. Outro ponto é os benefícios da sabedoria do alto. Esses benefícios, eles foram bem peculiares e benéficos a Salomão. Por quê? O Senhor, lá em 2 Crônicas 1:10 ao 12, o Senhor vê o que Salomão estava pedindo e ele pede o quê? Ele pede sabedoria. E aí o Senhor fala assim: olha, eu vou te conceder, porque tu não me pediste outra coisa, tu não me pediste a morte dos teus inimigos, tu não me pediste longevidade de vida, riqueza, mas eu vou te conceder sabedoria. E quando o Senhor concede sabedoria a ele, consequentemente, todas essas outras coisas seguiram Salomão. Grande fama, honrado, né? Muita riqueza, ou seja, uma coisa só que ele pede ao Senhor fez com que viesse tudo aquilo que para outros seriam mais importante. Não, ele foi na fonte do que era necessário para ter tudo isso. Mas ele não estava objetivando a fama, a honra e a riqueza. Ele estava imbuído de uma responsabilidade, de um temor, porque governar o povo de Deus não é uma tarefa simplória, é uma tarefa de honra e de grande responsabilidade, ok? O 2.2 diz o seguinte: a sabedoria para julgar. Aqui nós temos algo muito importante. Por quê? Essa sabedoria a qual nós estamos falando, sabedoria do alto, não é uma sabedoria filosófica, para simplesmente ficarmos teorizando, né? Essa sabedoria teórica, como muitos filósofos faziam, né? Ainda fazem, né? Que é ficar, sabe, pensando sobre um assunto, refletindo, discutindo sobre um assunto. Não, a sabedoria a qual Salomão estava buscando e ele exercitava era uma sabedoria com efetividade, uma sabedoria que era útil para quê? Para o governo, para governar aquele povo. É tanto que essa sabedoria, ela sobressai ao conhecimento. E aí alguém pode falar, mas qual é a diferença de sabedoria e de conhecimento? A diferença está aqui. A sabedoria são atitudes que nós temos. E essas atitudes podem ser boas e más. Se eu tenho atitudes boas, que aí nós
falamos agora há pouco, né? Que atrai as pessoas, que traz benefícios, que as pessoas querem estar com a gente, que as pessoas querem nos ouvir, que as pessoas buscam um conselho. Nós temos sabedoria do alto. E o conhecimento? O conhecimento, ele é diferente, porque aqui nós estamos falando de atitudes na sabedoria. Porém, o conhecimento não. O conhecimento é algo que nós adquirimos por treinamento. Nós lemos um livro, aprendemos. Assistimos um vídeo, aprendemos. Vamos à faculdade, aprendemos. Vamos à escola, aprendemos. Lemos. Ou seja, aqui nós estamos falando de algo que pode ser alcançado mediante treinamento. E olha só que coisa interessante. Essa sabedoria para julgar, ela é muito patente naquele caso das mulheres que tem as crianças, uma dorme sobre a criança morre, e aí ela faz a troca das crianças ali na madrugada, e aí a outra mãe percebe que o filho morto que amanheceu do seu lado não é o seu, e sim o outro, mas a causa chega até Salomão. Olha só a diferença de sabedoria e conhecimento. Essas mulheres foram para que o rei julgasse a sua causa. Tranquilo, até aí tudo normal. A questão é que se elas estivessem diante de um rei que tivesse apenas conhecimento, teoria, conhecimento da lei, ele somente ia o quê? Executar a lei. Executar a lei de que forma? Ele ia executar a lei mediante olhar para a lei e seguir o que está escrito. E Salomão não faz isso. Salomão simplesmente ele pega e fala assim, olha, eu posso trabalhar isso dentro da lei, julgar o que a lei fala sobre isso, o que a lei fala sobre a morte, o que a lei fala sobre roubo, o que a lei fala sobre desavença entre pessoas. Ele poderia aplicar o que a lei fala, mas ele busca de uma outra maneira resolver a questão. É um rei diferenciado. Ele deixa um pouco a lei de lado e agora ele utiliza o quê? A sabedoria. Ou seja, ele deixa o conhecimento, é claro, da lei ali ó, em natura, e agora ele passa o quê? Ele passa a utilizar a sabedoria. E quando ele utiliza a sabedoria, ele consegue sucesso. Ele consegue de imediato solucionar um caso. Então, essa é a diferença. Na sabedoria, eu tenho atitudes nobres, eu tenho soluções que ajudam a sair e a entrar de lugares. Eu tenho um bom procedimento diante dos outros, das pessoas, né? E isso, consequentemente, agrada a Deus. Agora, o conhecimento sem sabedoria de nada serve, de nada adianta. Olha o que está acontecendo no nosso país atualmente. Nós temos uma Suprema Corte que deveria guardar a Constituição, a lei, ou seja, eles têm o conhecimento da lei, porém, eles têm utilizado de artifícios e artimanhas para simplesmente fazer aquilo que eles acham, que eles pensam. Não são homens e mulheres sábios. Simplesmente, eles utilizam de mecanismo, de meio, de subterfúgios e levam isso para onde? Não, está escrito na lei. Mas, na verdade, muita coisa não está. Simplesmente é um devaneio. Então, o que falta a essas pessoas, essas autoridades? Sabedoria. Se tiver sabedoria, vai ter caráter. Não vai ter sentimento faccioso, sabe? De criar facções. Não vai ter julgamentos injustos. Cadê a parcialidade que a sabedoria busca? Né? E o que nós vemos que não é isso que tem acontecido, e isso é muito triste. Isso é muito triste. Outra coisa que nós podemos notar dentro de todo esse trabalho é que se os homens, se os governos, se as lideranças eclesiásticas não estiverem alinhados com o Senhor, de nada adianta. Não vão sobressair, não vão conseguir conduzir o povo. E quem vai sofrer? O povo sofre. O tópico 3 diz o seguinte, o templo de Salomão.
Dentro desse Templo de Salomão, nós vamos ver algumas características, algumas informações que arremete a esse grande momento da vida de Israel. E aí eu coloquei aqui, ó, o Templo de Jerusalém era um projeto de governo que nasceu durante o reinado de Davi, ou seja, Davi propôs em seu coração de construir um templo. As pessoas, ele falava, olha, eu habito em palácio, mas o meu Deus habita numa tenda. Então eu vou mudar isso. Mas devido aos crimes de sangue cometidos por Davi, em especial aquele crime contra Urias, o Senhor o impede de construir o templo. Porque o templo é a habitação do Senhor e deve ser um lugar de paz. E aqui nós vamos ver uma informação muito importante. Muito importante, eu já relembro os irmãos quando nós chegarmos lá. E aí eu continuo aqui, ó. Mas embargado por Deus, ou seja, o Senhor embargou esse projeto. Não, tu não vai fazer, teu filho vai fazer, mas tu não vai, porque tu tens sangue nas mãos. E aí o Senhor autoriza. Quem? Salomão construir. E Salomão ganha o alvará. A gestão salomônica, ela constrói o templo, porque o Senhor deu alvará, o Senhor falou, vai, constrói. A terra é do Senhor, Ele dá, Ele manda, Ele impede, Ele segura, Ele libera, é Ele que governa. Então os homens só estão aqui para obedecer. Salomão obedeceu, deu continuidade ao projeto. E vamos saber mais sobre esse templo? Olha só, 3.1 diz o seguinte, curiosidades acerca do templo. Os recursos providos já estavam prontos. Em especial aqui, ó, se a gente notar, o lugar da construção. Lá em 2 Samuel 24, 22, Israel está passando por uma grande praga, né? O Israel pecou, estava passando por uma grande praga. E aí o Senhor, Ele está castigando o povo. Mas o que acontece? Davi percebe que era o anjo do Senhor que estava ali. E aí o Davi resolve comprar a eira de Araúna. E olha só, quando ele está chegando com a sua comitiva, Araúna se prostra diante dele, pergunta o que ele quer, o que ele vem fazer. Aí ele diz, olha, eu vim aqui sacrificar o Senhor. E aí a terra é tua, faça dela o que o Senhor quiser. E aí Davi fala assim, olha, de forma alguma eu vou erguer holocaustos que não me custe nada, tem que me custar e eu vou pagar. E ele paga uma grande parcela ali de dinheiro para Araúna, por quê? Pela terra. Então isso é muito importante. O lugar da construção foi a eira de Araúna, que hoje é ali, ó, onde está o grande domo dourado, né, do templo muçulmano, tá? Levou 27 metros, ele tinha 27 metros de comprimento, tinha 9 metros de largura e tinha 13 metros de altura, totalizando 49 metros. 49 é um número muito peculiar, porque 7 vezes 7, 49, ok? Só que 7 é o número da perfeição, da completude, tá? Então esse é um detalhezinho que a gente olha, né, observa e vê o quanto é detalhista as coisas de Deus. As coisas de Deus não são largadas, tá? Ele foi construído durante 7 anos também, completude, né? E perfeição, né? Mais um detalhe importante. E os melhores materiais e pessoal na edificação. O Antônio Renato Gusto, ele fala que o projeto era um projeto muito especial, porque era o que tinha de melhor na arquitetura. Também quem construiu, os engenheiros que projetaram, eram pessoas que tinham grande importância nas regiões, entre as nações. Então, foi construído pelo que tinha de melhor, tanto de material como de pessoal. Tá? E um detalhe que a revista coloca é que não houve barulho de ferramenta, ou seja, as peças, as
rochas, né, as pedras, elas não eram trabalhadas na construção. Não se ouvia barulho na construção de ferro, de algo sendo cortado, não tinha martelo, não. Simplesmente as rochas eram trabalhadas nas pedreiras, já chegavam prontas e ali só encaixava. Então, algo muito importante para a gente observar nessa construção do templo. Outro ponto importante é a consagração do templo e a glória de Deus. A inauguração do templo aconteceu na festa dos tabernáculos, uma festa que ela durava 2 semanas e ela fazia uma reflexão sobre o momento que o povo peregrinou no deserto, né? O tabernáculo ali no deserto. Então, houve a inauguração do templo justamente nos dias que estava acontecendo a festa dos tabernáculos. Também durou 2 semanas, tá? Essa inauguração. É uma inauguração muito bonita, porque o povo sacrifica, o povo traz, né, vítimas para serem sacrificadas, né, animais para ser sacrificados, ofertam. Então é um momento onde o Senhor se faz presente, o templo se enche de fumaça, né, o peso da glória de Deus, né, chega ali e os sacerdotes nem conseguem ficar de pé de tanta glória que tinha naquele lugar, né? Houve uma notificação também nesse dia das bênçãos e das maldições, pela obediência às bênçãos, pela desobediência à maldição, ou seja, uma releitura, né, Salomão fez diante do povo, e a promessa dos olhos e ouvidos nas orações do Senhor. O Senhor fala assim, ó, eu vou ficar com os meus olhos abertos e meus ouvidos atentos às orações deste lugar. Ou seja, algo que o Senhor se agradou, algo que fez com que o povo soubesse que aquele lugar era a habitação do nosso Deus, que o nosso Deus ia se manifestar ali, que as orações que ali fossem faladas, o Senhor ouviria, que as celebrações o Senhor ia enxergar. Então, a presença do Senhor estava ali. E isso é muito importante. E o que tem de triste é que esse homem sábio, esse homem que buscou o Senhor, ele terminou os seus dias de forma muito triste, desonrado inclusive, porque abandonou o Senhor. Ele passou a estabelecer esses casamentos mistos, né, para aumentar as relações pessoais, diplomáticas entre as nações, e com isso vinham as mulheres. E as mulheres vinham com seus deuses, as mulheres vinham com suas práticas religiosas, e consequentemente ele cedeu. Construiu o grande templo do Yahvé, mas também começou a construir altos templos dos deuses pagãos, deuses que não são Deus. Então, o Senhor não se agradou. Salomão sacrifica a Moloque, Salomão sacrifica aos deuses cananeus. Isso não foi bom. Então, o homem que começou bem, não terminou bem. Isso serve para os nossos jovens. Começamos bem, continuamos bem e terminamos bem pela misericórdia do Senhor. Que não falte sobre nós o temor do Senhor. Porque se nós temermos ao Senhor, consequentemente seremos sábios. O Senhor dará sabedoria a nós. E consequentemente, as bênçãos do Senhor correrão atrás de nós. Nós não precisamos correr atrás das bênçãos, mas elas virão se nós fizermos o uso da sabedoria do alto. Que o Senhor possa ter misericórdia de nós, que o Senhor possa abençoar a nossa escola bíblica, que você seja uma tocha diante da sua classe, que você seja útil, uma ferramenta do nosso Deus para falar às pessoas, ao povo de Deus. Deus abençoe, meus irmãos, fique na santa e gloriosa paz do Senhor.